Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Meu nome é Marília. Eu sou mais uma das trabalhadoras, dos trabalhadores da Quinta de Luz. E hoje eu estou aqui para propor a vocês que a gente inicie uma conversa, inicie uma reflexão sobre a formação do Espiritismo ou a construção histórica dessa doutrina, certo? Então, se a gente tomar como marco lá 1857, quando Allan Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, a gente tem aí quase 2 séculos de produção de conteúdo, de produção de conhecimento. É muita coisa que chega até a gente já hoje, de gente séria, trabalhando, pesquisando, e é importante que a gente pare um pouquinho para se perceber nesse processo. Para a gente começar essa conversa, começar essa reflexão, eu proponho que a gente inicie pensando um caso que aconteceu aqui no Brasil, lá em 1865. Então, na edição de número 11, ano 8, da Revista Espírita, né, que Kardec então publicava, a gente vê um caso contando sobre o espiritismo no Brasil. O que tinha acontecido naquele momento? Entre 25 e 27 de setembro, haviam sido publicadas no Diário da Bahia, na época um jornal de grande circulação aqui no Brasil, textos do Senhor do Chambre, né, que diziam ou que desmentiam ou que enfrentavam os ensinamentos dos livros dos espíritos, indicando que, pela prova histórica e documental de que a presença da interação com as mesas girantes, né, o que o fenômeno das mesas girantes já é relatado por Teócrito 300 anos aproximadamente antes de Cristo, a gente não teria veracidade a um conteúdo legítimo nas publicações de Kardec. Esses textos que foram publicados aqui no Brasil tinham sido recentemente traduzidos, né, e foram trazidos ao conhecimento do público através dessa publicação do Diário da Bahia. Isso provocou alguma comoção aqui no Brasil à época. A gente já tinha alguns grupos de praticantes do espiritismo, ainda não formalmente reconhecido como espiritismo, mas então o espiritismo era um novo campo de conhecimento científico, de pesquisa, de doutrina, que chegava ao Brasil proveniente da Europa, né? E você tinha vários grupos de nobres e de pessoas abastadas, pertencentes à elite, que investiam e que participavam de grupos, que a gente hoje entenderia como clubes privados e fechados, e que trabalhavam nesse processo, né? Então, formalmente, as primeiras traduções das obras de Kardec só vão chegar aqui no Brasil em 1873, mas esses grupos vêm se formando ali desde a década de 40 do século XIX. Então, alguns dos participantes desses grupos, ao lerem essas publicações no Diário da Manhã, entram em contato com o jornal e enviam uma carta solicitando a retratação. Né? Solicitam que sejam publicados excertos do Livro dos Espíritos para que a população como um todo possa ter acesso não só ao conteúdo que enfrenta o ensinamento dos espíritos, então publicado por Kardec, mas que tenha acesso também à publicação original, né? Que assim possa fazer o seu devido juízo. E lá nas revistas espíritas, Kardec comenta esse caso da seguinte forma. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, certo? Lamentamos que a erudição do Senhor do Chambre, que foi o escritor dos textos que desmentiam ou que enfrentavam o fenômeno das mesas girantes, pois já existiriam desde da antiguidade, né? Então, lamentamos que a erudição do Senhor do Chambre não lhe tivesse permitido remontar ainda mais longe, porque o teria encontrado no Antigo Egito e nas Índias. Posteriormente, Kardec prossegue. Apenas perguntamos ao Senhor do Chambre: deve-se rejeitar a medicina e a física modernas, porque seus rudimentos se encontram de permeio às práticas supersticiosas da Antiguidade e da Idade Média? Não se trata de prová-la a doutrina espírita, né? De prová-la boa, porquanto, em boa justiça, tem inteira liberdade de achá-la má, mas simplesmente de provar que diz o contrário do que dizem dizer. Então, esses são alguns excertos do comentário de Kardec sobre esse caso existente aqui no Brasil, e que fazem exatamente a reflexão de que a interação entre sujeitos, né, entre pessoas encarnadas e os espíritos e o mundo espiritual existe na experiência humana, se a gente não pode usar a expressão desde sempre, mas desde há muito tempo, né? Então, o Egito Antigo, a que ele se refere aqui, data aí mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo. Então, essas experiências são presentes na nossa história, são relatadas de diversas formas, e a gente precisa parar um tempinho para entender todo esse processo, certo? Então, se a gente fosse tomar de uma forma mais
tradicional, né, pensando numa lógica crescente ou de progresso linear, né, nessa história, a gente teria na tradição, na narrativa cristã, 3 grandes ciclos de revelação. O primeiro ciclo de revelação ali a Moisés, né, mais ou menos 450 anos antes de Cristo, a revelação cristã com a presença de Jesus aqui na Terra entre nós, encarnados, e posteriormente a revelação espírita lá no século XIX. Então, esse caminho demonstra para a gente aí mais ou menos uma distinção, né, ou a criação de uma revelação de um Deus, apesar de um Deus único, mas um Deus autoritário, um Deus justiceiro, né, um Deus bastante impositivo nos seus desejos, vem ser desconstruída por Jesus, né, no ano zero, que a gente considera hoje ano zero da nossa era cristã. A gente conta o tempo a partir do referencial da existência de Cristo. É importante que a gente perceba isso, né, que toda a nossa forma de perceber o tempo, de olhar para trás, ela vem marcada por essa tradição cristã de uma forma muito forte. Então, lá, 1800 anos depois, é que viria a revelação do Espiritismo para, como a gente sabe, desmistificar e desconstruir algumas dessas experiências que ainda pareciam obscuras, né? Então, lá, a vinda de Cristo vem enfrentar vários paradigmas, né? Várias práticas culturais, sociais e intelectuais na época que principalmente tinham como referencial a diferença entre os homens, né? A diferença entre sujeitos, que se refletia tanto em distinção de credos, né? Então, em múltiplos deuses ou em múltiplas formas de cultuar as diferentes religiões, e assim se revelavam, na verdade, por trás dessa ideia de diferenciação, né? Tá essa distinção e esse afastamento entre os homens. Jesus vem trazer essa ideia de uma humanidade única, de uma presença única, de uma lei do progresso universal que nos envolve todos em um objetivo comum de crescimento. Então, apesar das aptidões individuais se desenvolverem a partir do esforço e do empenho de cada um, todos nós carregamos em si esse potencial e essa capacidade, né? Então, a gente precisa olhar para esse progresso, para esse caminho que é traçado a partir dessa perspectiva de que a interação entre pessoas e espíritos, ela é antiga, ela acontece antes de Cristo, ela acontece durante a ótica e o calendário cristão e ela acontece em diversos lugares do mundo, de diferentes formas. Então, a gente sabe que a experiência do espiritismo brasileiro é diferente da experiência do espiritismo francês, e Kardec, aí, já nas revistas espíritas de 1865, vem coroar essa liberdade que a gente tem, não só da interpretação e da forma de prática do espiritismo, né, da liberdade de acesso a esse conhecimento, mas o reconhecimento de que essa interação precede, vai muito além, vai muito mais alto, muito mais longe do que até então, cientificamente, a gente vinha contando e relatando. E isso é legítimo, né? Não só porque a gente acessava esse conhecimento de formas distintas, significaria que ele era inverídico ou ilegítimo. Tá? Então, exatamente por essa lógica, né, a gente entende que é a própria lei do progresso que nos convida a fazer esse caminho. Então, vou ler um excertozinho para vocês aqui do Livro dos Espíritos, certo? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 802, os Espíritos são perguntados assim: se o Espiritismo está destinado a ser um marco no progresso da humanidade, por que os Espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão ostensivas e tão generalizadas que convençam até os mais incrédulos? E assim é respondido: desejam milagres? Deus os espalha em abundância no caminho de vocês, e mesmo assim ainda existem aqueles que insistem em negá-lo. Por acaso o próprio Cristo convenceu os seus contemporâneos dos prodígios que realizou? Ainda hoje não existem homens que negam os fatos mais evidentes, mesmo que ocorram diante de seus olhos? Não existem aqueles que dizem, mesmo vendo, não acredito. Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, ele quer deixar que os próprios homens tenham o mérito de se convencerem pela razão. Então, o convite está feito aí, né? Está feito na doutrina, está feito na codificação, para que a gente assuma esse lugar de liberdade e possa olhar para essa história e para essa construção do Espiritismo a partir de uma perspectiva reflexiva, né? Propondo nossa própria forma de enxergar e construindo e reconstruindo também essa prática no nosso cotidiano. Então, como a gente entende esse ensinamento, como a gente entende todas as experiências da humanidade nessa interação, nesse crescimento e investimento dos Espiritismo e nos estimular a esse progresso, né? Tá aí a liberdade de cada um para fazer esse caminho. E a gente pode pensar, eu acredito, né, que é interessante a gente pensar como
como elo ou como um fio condutor de toda essa relação, uma grande dimensão moral. O Evangelho ele é muito claro quando nos propõe a refletir sobre a fragilidade ou a importância de a gente se preocupar em ser racional e reflexivo nessa trajetória histórica, né? Na análise dessa trajetória histórica, fica muito claro que a gente precisa ser cuidadoso nesse percurso quando a gente começa os estudos do Evangelho. Já na introdução, o Evangelho nos propõe a seguinte reflexão. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos Evangelhos, isto é, no Novo Testamento, podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, o ensinamento moral permanece inatacável, e diante dele até mesmo os incrédulos se curvam. Ele é o terreno onde todas as religiões podem se encontrar, e a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, sejam quais forem suas crenças. Então, o Evangelho traz para a gente essa proposta, né, que a gente tome o ensinamento moral como um grande fio condutor para a gente identificar, ao longo de toda a trajetória humana, dos múltiplos lugares em que essa experiência de interação se manifesta, a gente tomar esse referencial do ensinamento moral como a grande lição. Né? Então, independente do formato, independente do momento, independente das práticas então realizadas, a gente precisa olhar para esse ensinamento moral e é a partir dele que a gente vai reconhecer ou não origens ou elementos do ensinamento espírita ali naquele processo, certo? É interessante, inclusive, que o próprio Evangelho, né, traz um referencial antigo, anterior a Cristo, para indicar a presença muito antiga desse ensinamento moral. Apesar de Kardec, aí nas revistas espíritas, ir além, trazer referências das Índias, do Egito Antigo, né, o Evangelho traz uma seção falando dos estudos de Sócrates e Platão, indicando muito objetivamente como essa discussão, como esse debate, como esses ensinamentos, como essa prática e essa ética já era presente e é presente de diferentes formas na existência da humanidade. Então, ele indica aí que Sócrates e Platão discutiam e aplicavam e pregavam, né, conceitos como a imortalidade da alma, como a impossibilidade de aprendizado da virtude, pois a virtude seria uma dádiva divina e que seria acessada por cada homem a partir do seu processo individual, por cada sujeito, né, a partir do seu processo individual de reconhecimento desse presente, dessa dádiva divina que cada um carrega. Então, a necessidade de que, para curar o corpo, que se cure também as doenças da alma e essa interação entre corpo e alma, a existência de uma vida eterna e a necessidade de que a vida e que os objetivos da presença nessa vida material fossem voltados para esse encontro dessa verdade, dessa experiência além da matéria, né, além da experiência corpórea, e principalmente a aptidão, o desenvolvimento de uma humildade para não se dizer sabedor daquilo que não se conhece, né? Então, a sensibilidade de reconhecer que existem elementos que estão ainda além da nossa compreensão e que a gente precisa de apoio, de investimento e de desenvolvimento pessoal, intelectual, moral, para conseguir acessar alguns conhecimentos. Então, a gente pode ter aí, já nesse ensinamento de Sócrates e Platão, indicado pelo próprio Evangelho, como essas raízes dessa condução ética e dessa conduta moral, desse ensinamento moral é presente, é marcante, né? E acho que tem um trecho que torna bem interessante essa perspectiva, e eu vou ler aqui para vocês. Certo? Lá no item 9, quando estão falando, o Evangelho está tratando do ensinamento de Sócrates e Platão. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se libertariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Somente aquele que adornou sua alma com os verdadeiros enfeites poderá esperar tranquilamente a hora de sua partida para outro mundo. Então fica muito claro aí que a gente já tem essa perspectiva não só da existência após a morte, mas dessa necessidade ou desse investimento em que um trabalho seja feito aqui para um desenvolvimento ético, moral, para uma comunhão, uma vida em paz e em respeito ao próximo, né, a todos os sujeitos encarnados, todos aqueles que estão dividindo conosco esse tempo, e que aquilo que a gente pratica de bom e de mal fica imprimido não só no nosso corpo, mas na nossa alma, na nossa experiência eterna, que é preciso cuidar disso, olhar para isso e perceber
como isso vai se refletir em toda a nossa experiência dali para frente, né? Uma experiência de eternidade. Então, acho que por essa conversa que a gente teve aqui até agora, fica claro que são muitos os caminhos da gente traçar uma história do Espiritismo, né? De traçar precursores do Espiritismo, apesar da gente ter como marco formal o surgimento da doutrina espírita do século XIX. Então, a gente está ali na França, no século XIX, sob os cuidados de um cientista, né, do professor Hipólito, que está ali produzindo todo esse conhecimento, consolidando uma codificação para facilitar o acesso, para conjugar todas as experiências que até aquele momento chegavam. A gente tem aí muitos precursores, né? Se é mesmo que a gente tome esse ciclo, né, das 3 revelações de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, a gente vai ver que entre esses marcos temporais considerados como a partir da perspectiva da era cristã, a gente tem múltiplas referências, muita gente discutindo, muita gente pensando, muita gente praticando e trazendo esse conhecimento, preparando o terreno, né, preparando os corações, preparando as mentes, para que a gente tenha abertura e alcance e consiga acessar esse conhecimento cada vez mais. Então, é um processo constante de crescimento, um processo constante de aprendizado que se revela das diferentes formas, né? Nós, como pessoas de nosso tempo, imprimimos também na forma como a gente pratica, na forma como a gente percebe, na forma como a gente narra os nossos próprios limites, as nossas próprias experiências. Então, é importante que a gente olhe para todo esse conteúdo com esse referencial, tendo essa perspectiva de que, além do ensinamento moral, ali a gente tem também um conteúdo histórico, um conteúdo de experiência material, na linguagem, na forma de perceber, no ritmo da narrativa. E a gente precisa entender que ali existe um retrato também da era em que aquilo foi produzido, né? Então, na codificação, a gente tem ali no século XIX a França muito marcada pelo evolucionismo, pelo positivismo, por um determinado modelo de método científico. E hoje a gente já tem uma expansão muito maior desse campo, uma abertura, e daí a gente vê a diferença nos contatos, nas experiências, na produção de obras. Isso indica para a gente só transformação, reconstrução e ampliação do conhecimento. E a gente precisa simplesmente ter o cuidado, olhar para isso com carinho, com reflexão e perceber o quanto isso nos ensina ao longo do tempo, né? A gente tem a vantagem e o privilégio de acessar tudo isso olhando para trás e tendo essa possibilidade e a liberdade que nos é ofertada de fazer escolhas, de entender que tal ensinamento é bom ou mal e perceber como nos ajudam na nossa própria caminhada. Então, gente, é isso. Hoje a gente trata um pouquinho desse caso brasileiro aí, né, narrado nas revistas espíritas por Kardec, lá na edição 8 de 1865. E para trazer essa reflexão de como a interação entre sujeitos e espíritos, de fenômenos e experiências até fenomênicas de comunicação já existiam muito, muito antes do que a gente entende como formalização da doutrina espírita, e que muitos são os caminhos para a gente narrar essa trajetória, né? Seja a partir da filosofia grega, seja a partir de experiências míticas, seja a partir de, enfim, outras doutrinas filosóficas surgidas ao longo da era cristã. E a gente vai continuar nessa conversa, certo? Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem todas as publicações do Quinta de Luz aí nas redes sociais, acompanhem sempre nossos vídeos, acompanhem o Instagram, o blog, e participem, mandem comentários para a gente, o que vocês nos propõem, nos escrevem, nos ajuda a construir o conteúdo e ajuda com que esse processo seja uma caminhada de aprendizado coletivo, né? Então, a interação faz com que o mútuo interesse e as múltiplas perspectivas permitam que todo mundo cresça e que todo mundo construa junto esse conteúdo. Obrigada a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sigam na luz. Um beijo.